Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler a Bíblia em Lucas 24, versículo 13. São Lucas 24 e no versículo 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler então. Eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Veja bem, foram ao sepulcro de madrugada, né? E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entregasse na sua glória, ou entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e eterno Pai celestial, temos lido esta poderosa Escritura aqui nesta tarde, Senhor. E agora, nada pode acontecer se o Senhor não me ajudar a abrir meu entendimento para falar sobre esta Escritura. E também a igreja para entender aquilo que será dito. Meu Deus, nós criamos agora uma atmosfera aqui entre nós, uma atmosfera celestial, que possamos ser beneficiados por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, continuamos na Tua presença. E o Senhor é Deus que pode nos dar aquele profundo conhecimento da Tua palavra, abrir os nossos entendimentos para compreender as Escrituras. É isso que nós pedimos nesta hora, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentarmos? O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada
a notícia da última hora, e ele falou muito profundo sobre essa passagem aqui que nós lemos. Não é basicamente que vamos meditar naquela mensagem, mas vamos passar um pouquinho. Eu quero usar a mensagem Eventos Modernos Esclarecidos pela Profecia. Quando ele falou naquela mensagem, ele nos trouxe vamos dizer, a memória, nos acendeu uma luz, que eles iam caminhando com ele, conforme está aqui, só que eles não o conheceram, eles estavam como que cegos para aquele momento, que estavam ali caminhando, meditando. E quando eles chegaram lá na casa onde deviam chegar para pousar, para descansar, ele fez menção de ir mais adiante. Mas eles fizeram questão que ele ficasse com eles. Fica conosco, já se faz tarde, é noite. Janta com nós, faz uma refeição com nós. E eles prepararam a comida, a janta, e quando foram participar, que foram comer, o que aconteceu? Eles pediram para o irmão Jesus dar graça pelo alimento, orar pelo alimento. E quando ele tomou a vasilha com o pão e abençoou, eles o reconheceram. Reconheceram exatamente da maneira que ele fez, como ele sempre fazia. E quando um olhou para o outro que reconheceram e disseram, ele desapareceu. E quando ele desapareceu, a conversa prosseguiu. Você vê que nós lemos aqui? É ele. E ele desapareceu. Você viu por que ardia o nosso coração quando nós trocávamos palavras? Quer dizer, quando nós meditávamos a respeito das Escrituras, ardia o nosso coração. E ali, o profeta disse que eles andaram o tempo todo com Jesus, 3 anos junto com Jesus, andaram um tempo com Jesus, e não reconheceram ele exatamente naquela hora. Em uma outra mensagem ele diz, muitas vezes nós estamos com Jesus, caminhamos com Jesus, adoramos Jesus, oramos e pedimos as coisas para Jesus, mas exatamente na hora mais necessária nós não conhecemos Ele. Nós não conhecemos Ele. No caminho, na andança, na trajetória, nós não conhecemos Ele. Mas só vamos conhecer na hora que ficamos doentes. E tudo falha. A ciência falha, o especialista falha, o pastor falha, o sacerdote falha. Ali naquela hora, e daí a pessoa entra, em contato com Deus, e dá tudo o que ele tem, Deus entra em cena ali, daí ele diz, foi só Deus. Foi só Deus para me ajudar. E tem momento assim, tem ou não tem, irmãos? Que tem horas que é só Deus, tudo falha. Tudo cai ao redor, tudo fica escuro ao redor. E somente Deus entra em cena e a pessoa recebe o benefício. Uma viúva, cada dia ela chegava na presença do rei, aquele rei autoritário. Ela chegava na presença do rei e dizia, rei, juiz, faz justiça contra o meu adversário. Ele dizia, vai embora, mulher. Você sabe que eu sou um homem de autoridade. Eu não obedeço ninguém. Eu tenho meus soldados, eu digo para eles vêm, eu digo vai, eles vão. E eu sou um homem de muita autoridade, minhas palavras têm autoridade. E ela voltava e ia embora. No outro dia ela chegava de novo e dizia, juiz, faz justiça contra o meu adversário. Batia na porta. Faz justiça, juiz. Você está aí de novo? Eu já te falei que eu sou um homem de autoridade.
eu não faço o que me manda, eu que mando as coisas. E começou a comentar. E ela virou as costas e foi triste. Mas no outro dia ela estava de novo na presença, ali na porta daquele juiz. Diz: ó juiz, faz justiça contra o meu adversário, juiz. Me ajuda. E sabe qual foi a resposta daquele juiz? Vem aqui então, entra aqui. Eu vou fazer justiça contra o teu adversário, sabe por quê? Mas tu não vai entender que você está aqui, eu estou fazendo para te obedecer. Não é isso não. Porque eu sou um homem de autoridade. Eu vou fazer justiça contra o teu adversário, para que quando é amanhã você não chegue batendo aqui na minha porta de novo. A insistência na oração, no pedido. O profeta disse que assim é Deus. Você busca, não recebe, vai de novo, não recebe, vai de novo, não recebe. Daqui um pouco o coração de Deus se abre para você. Eu vou fazer justiça, eu vou solucionar esse problema, eu vou curar essa enfermidade, para que amanhã não venha bater aqui de novo. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então, Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que Ele ama provar os seus filhos. Você é filho de Deus, Ele quer te provar. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia é um livro totalmente diferente. Você crê que a Bíblia é um livro diferente, irmãos? Não existe par para a Bíblia. Ela é um livro ungido, um livro de unção. Por que ela é ungida? Porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Nós vamos ler aqui. Agora, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado que existe. Numa mensagem intitulada Ide dizer aos seus discípulos, quantos já leram? Se você não leu, leia aquela mensagem para você ver como é uma mensagem muito importante. O profeta diz que ali, ele mostra naquela mensagem, que existiu muitos homens com capacidade de fazer livros, fazer sermões. Confúcio, Maomé, Tadeu, aqueles filósofo. E eles fizeram livros, fizeram sermões, que até mesmo levantou a moral de muitos homens, endireitou muitas famílias, ajudou muitas pessoas, com aqueles sermões, com aqueles livros. Só que aqueles livros foi jogado no mar do esquecimento. Vocês estão entendendo? Foi jogado no mar do esquecimento. Agora, a Bíblia Sagrada não. Ela está aqui ainda, ela constrói homem, constrói mulher, ajuda um, ajuda o outro, e porque ela é a palavra de Deus, ela nunca perde aquela unção. E todos aqueles que fizeram livros bons, eles foram para a sepultura e estão presos lá. Porém, o autor da Bíblia não, ele passou pela sepultura, mas ele não permaneceu na sepultura, ele ressuscitou e está aqui entre nós nesta noite, em forma de palavra. Jesus mesmo falou isso, e a sua palavra não pode falhar, porque ele disse: onde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio, estou no meio. E aqui ele diz, é um livro diferente de todos os livros sagrados. E não há livro como a Bíblia, meus irmãos, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Você tem Deus no seu coração? Você creu, recebeu a palavra, você recebeu Deus. É uma palavra, e uma palavra é um pensamento expressado. Então o que é a Bíblia? É os pensamentos de Deus expressados. Vocês estão entendendo? É um pensamento expressado. Pensamento de Deus expressado é isso, e é a sua palavra através dos profetas. E eles escreveram a Bíblia, a qual está na forma de palavra, e Jesus chamou isso de semente. Aonde está escrito que Jesus chamou de semente? Você lê São Mateus capítulo 13,
Você vai ver a palavra do semeador, você vai ver a explicação da palavra do semeador, ali você vai encontrar tudo, que é a ponto dos discípulos ficar pensando e chegar em Jesus. E disse assim, ó: mestre, por que tu fala por parábola? Por que tu fala? Jesus disse: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Deus, existe um mistério do reino dos céus, oculto na palavra, escrito na palavra, que é só através de uma mente espiritual para a pessoa compreender e divulgar esse mistério que tem ali. Colossenses, Filipenses, nós encontramos isso que o profeta Paulo falou. Paulo falou lá, ele disse assim, ó: Cristo é o mistério de Deus. Quem já leu isso? Que Cristo é o mistério de Deus. Agora vem o profeta e pregou a mensagem intitulada: Cristo é o mistério de Deus revelado. Na mensagem, aquela revelação de Jesus Cristo, nós encontramos ali o profeta de Deus mostrando a maneira, o que é uma revelação. A maior revelação é quando uma pessoa vê Deus em Cristo. Quando uma pessoa vê Deus em Cristo e foi revelado que Jesus é Deus na forma de homem, é a maior revelação que existe. Vocês estão entendendo? A revelação de Jesus Cristo. Então, quando um homem, uma mulher pode ver Deus em Cristo, ele teve a maior revelação, porque daí ele não tem nem sequer uma dúvida do que é Deus em forma humana. Vocês estão entendendo? Então diz: e qualquer semente, veja bem aqui, ó, e qualquer semente produzirá conforme a espécie e na condição favorável, e também, irmãos, ela produz na atmosfera favorável. Produzirá conforme a sua espécie na condição favorável. Agora veja bem, agora este livro de profecia, isto prediz os eventos futuros. Agora o livro contém toda a revelação de Jesus Cristo, e você não tem que acrescentar isso ou tirar aquilo. Você está vendo? Toda a revelação deve vir através disso, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Porque se nós não tivéssemos a revelação, o que é a palavra de Deus, e como ela age entre nós, não adiantaria nem nós estar seguindo. Como é que você vai seguir? Como é que nós vamos seguir uma coisa que nós não sabemos o que estamos seguindo? Mas quando a palavra foi apresentada, ela foi trazida diante de nós, e a revelação, o conhecimento chegou ao nosso coração, nós lemos a Bíblia de uma maneira totalmente diferente. E daí, a velha Bíblia, ela se tornou uma nova Bíblia para nós, por meio de uma revelação. Quanto a pessoa nós líamos lá na denominação, quando eu congregava nas denominações, quanto a gente lia sobre Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, Atos 22, Romanos 6, estão entendendo? Gálatas 3, Colossenses 2, nós lia e se alegrava e tudo, mas não sabia que era para nós aquilo. Nós não sabia, nós lia e se alegrava e não sabia que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não se tocava que isso nós tinha que pôr em prática na nossa vida, irmãos. Mas quando a revelação chegou, nós olhamos para a Bíblia e Deus abriu o nosso entendimento e nós podemos ver, nós tivemos a misericórdia de Deus sobre nós, de nós ver que toda aquela escritura, ela deve ser enquadrada em nossa vida, aplicada em nossa vida espiritual. Batismo em nome de Jesus para perdão de todos os pecados. Nós lia o lava-pés, São João 13, e nós não tinha a revelação, aquele conhecimento, que nós tínhamos que praticar aquilo.
Mas quando o Espírito Santo abriu o nosso entendimento, daí veio a necessidade em nossos corações de aplicar aquilo nas nossas vidas espirituais. Quantas pessoas tinha ali em Jerusalém? Atos 2 naquele dia. Tinha 12 pessoas que estavam ali, que eram os apóstolos. E quando os apóstolos manifestaram a palavra, e ali se manifestou os filhos de Deus, 120 pessoas foi batizado com o Espírito Santo. Em Atos 2 nós encontramos que chegou a descer fogo na cabeça deles. Mas quando a palavra foi ministrada de uma maneira revelada, e o Espírito Santo trabalhou no meio daquela pessoa, quase 3.000 almas aceitaram. Por quê? Porque o Espírito Santo abriu os entendimentos deles, que eles precisavam desse perdão dos pecados. Você pode ver Atos 2,37. Eles compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós. Opa, cada um, então eu sou um deles. Você é um, é o outro, é o outro. Quase 3.000 pessoas receberam a revelação, e quando eles foram revelados, eles aceitaram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e a revelação levou eles ao batismo para perdão de todos os seus pecados. E os demais ficaram ali, ficaram olhando, boca aberta. O que está acontecendo? Estava se cumprindo as profecias. Estava se cumprindo Joel 2,28, quando Joel disse que do meu espírito derramarei sobre toda a carne nos últimos dias. Vossos filhos profetizarão, vossos mancebos terão sonhos. E ali estava derramando o Espírito de Deus sobre toda a carne. Você está vendo? Isaías 11:28, por lá nós encontramos, 28:11. Por lábios, línguas estranhas, falareis a este povo, mais ou menos isso aqui. Você lendo lá, você vai encontrar. E ali estava se cumprindo, disse o profeta, 3 escrituras ao mesmo tempo. Joel 2:28, estava Isaías 11:28, e também Lucas 24:49. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder. Ali vai ser enviada a promessa do meu Pai. E eles foram correndo para Jerusalém, e exatamente ali foi enviada a promessa do Pai, que era o que foi dito através dos profetas. Vocês estão entendendo? Porque se os profetas não tivessem falado, como ia se cumprir ali? Como nós íamos descobrir? Como eles iam descobrir que era lá que eles tinham que ficar? Você não tem que acrescentar nada ou tirar nada disso. Tem que ser como está escrito na palavra de Deus. Não é isso que acontece lá, que o anjo falou a João lá no último capítulo de Apocalipse, 22:11? Não acrescente e não tire. Se você acrescentar, as pragas vão cair sobre você. Mas se você tirar, você tira parte da sua salvação. Vocês estão entendendo? E é aqui que nós temos. Então as pessoas dizem: eu tive uma revelação. Agora sim eu tive uma revelação. Sim, nós sabemos que José Smith e muitos outros tiveram a revelação e coisa, mas era uma revelação contrária às Escrituras. Aí para nós não adianta nada. É uma revelação contrária às Escrituras. Se ela for contrária às Escrituras, para nós não serve. Para preparar uma alma para o reino de Deus não serve. Para preparar um homem, uma mulher para o arrebatamento não serve. Mas nós só queremos e nós atuamos em cima de uma revelação escriturística. Porque todo um profeta, irmãos, espera eu dizer isso aqui para vocês, que um profeta, ele não pode, se é profeta de Deus, ele não pode falar ao contrário do que aquele outro profeta de Deus falou.
Não pode falar, porque daí um ou outro não é de Deus. Todos os profetas de Deus, eles falam segundo o que Deus manda dizer. E um profeta, quando um profeta morre, tem outro na sequência. E nós vemos aqui que tem uma sequência de profetas. E esses profetas que profetizaram lá no Velho Testamento, não ficou uma vírgula, não ficou uma palavra sem se cumprir no Novo Testamento, meus irmãos. Vocês estão compreendendo? Então, olha aqui, ó. A revelação de Deus, sim, nós sabemos, mas era contrário às Escrituras. Contrário à palavra de Deus. Irmãos, toda a revelação ela tem que vir de acordo com a palavra de Deus, porque é para vindicar ou provar a presença de Deus no nosso meio. É para vindicar ou provar a presença de Deus no nosso meio, quando o profeta se levanta com a palavra, porque a palavra é Deus. Vocês estão compreendendo? E eles sabem, e os profetas sabem de antemão todas as coisas, sendo por sua presciência ele ordenou, e preordenou, e chamou na Bíblia seus, e predestinou cada era no seu lugar, e todo homem a seu lugar, e todo mensageiro no seu lugar. Ele é Deus, o diabo não arrastará nada para cima dele, ele é Deus, vocês estão entendendo? Ele é Deus, em linha com a sua palavra. Então, se nós podemos ver pela palavra, em que era, em que tempo nós estamos vivendo, você verá isto bem aqui na Bíblia, desta era que estamos vivendo. Tem que acontecer tudo nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque a palavra, a Bíblia Sagrada, o que Jesus falou, você acha que é para se cumprir depois que deu o arrebatamento, depois que da tribulação? O que pertence à noiva é nesse tempo que Deus falou, é nesse tempo que a palavra tem que agir, tem que trabalhar no coração do povo. É na era de Laodiceia, no meio desta era escura que nós estamos vivendo, era de direitos humanos, direito dos povos, a era da beleza, a era da informática, na era do transplante de órgão, a era da ciência. Gente, eu não sei se vocês já sabem, alguns devem saber, acho que é esse ano que vão fazer o primeiro transplante de cabeça. Quem já ouviu falar nisso? Vão tirar a cabeça de um e botar no outro. E daí? Eu quero ver que confusão vai dar, o pensamento de um e a ação do outro, né? Tem um homem lá, tudo aleijado, que anda de cadeira de roda lá, que o bom dele é só a cabeça mesmo. E o outro lá que vai morrer, ou já morreu, não sei como é que está guardado, não sei lá. O corpo do outro não sei como é que está. E o corpo é bom de um, e a cabeça do outro é bom também. E eles vão fazer um transplante. Desde 1970 eles estão lutando para fazer, o médico, para fazer essa mudança de cabeça. Então eles faziam o teste nos macacos, nos animais, só que dava certo, mas eles ficavam paralisados. Cortava a medula lá, e eles ficavam paralisados, né? Daí não se mexia. Mas eles foram trabalhando, até que deu certo. E agora eles vão fazer. Botar a cabeça de um no corpo do outro. Vai ficar um troço meio esquisito, acho, né? Quando começou o transplante de coração, se tirar o coração de um, botava no outro. Até eu li um artigo um dia, que eles botaram o coração de um jovem num velho lá. Mas disse que a ação daquele velho mudou tudo. Até a maneira da roupa, as músicas que ele ouvia, a maneira que ele andava. Por quê? Porque ele tinha o coração de um jovem, mas o corpo era velho. Nem que as pernas, né? Nem que as pernas tivessem fracas já. Hoje eu estava escutando também um áudio lá que dizia: se você está atingido por um mal de... Como é que é? Não sei se alguém já ouviu aquele áudio. Lá você foi, né? Lá você foi.
Se você vai no mercado, acha tudo caro. Se você quer comprar tudo que... E foi dando os relatos, né? E daí, se você come um pouquinho de sal lá, você já altera a sua pressão. E se você faz isso, está sendo atingido pelo lá você foi insistindo, né? E se você quer calçar o sapato, dói os quadris, você já está com essa doença, lá você foi. Diz, lá você foi a sua juventude, né? Porque você já está velho, né? já você foi a sua juventude, porque você já está velho. Então nós temos no tempo que já se foi as coisas. Você está vendo? Então nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, é um tempo de preparação da noiva. Você está entendendo? Porque todas as coisas já têm ido, já têm passado. Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Irmão, esse tudo novo se fez, ele começa aqui, ó. Vocês não vão pensar que, não vão pensar que tudo só lá. Porque para chegar lá na cidade santa, aonde você vai ouvir, a noiva vai ouvir essa palavra: eis, não chores, né? E o Senhor passando, enxugando as lágrimas do que choram, enxugando, não chore mais. Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Agora, para se fazer novo, tem que ter um começo. E esse começo é aqui, a preparação através da palavra, da mensagem, do ensinamento. Vocês estão compreendendo? Olha aqui, ó. Ele sabe de antemão todas as coisas, claro que sabe. Agora, os outros livros, nós encontramos muitos livros que eles chamam de livros sagrados e assim por diante. E eu tenho lido o Alcorão e muitos outros, mas veja você, seus livros sagrados são somente código de ética moral e de teologia. Mas este livro, que é a palavra de Deus, é um profeta, você está vendo? Mas este livro é um profeta. Ele é um livro diferente de qualquer outro livro, e a Bíblia é a palavra de Deus produzindo o futuro. Ele produz porque ela previne. Se Deus envia qualquer coisa, ele disse e prometeu na Bíblia que ele o faria. Você está vendo? Nada sobre a terra até que o primeiro ele revelasse isto ao seu servo, os profetas, porque isso está em Amós, capítulo 3, versículo 7. Então veja a necessidade de um profeta. Você está vendo? Olha aqui, ó. Deus não pode mentir. Se a pessoa quiser, vamos dizer, aplicar a Bíblia de uma outra maneira, ele está chamando Deus de mentiroso. Ele quer dizer que Deus não fez a coisa correta. Você está vendo? 3 coisas que não se deve fazer. Na mensagem, Cristo é revelado em suas próprias palavras. 3 coisas que não se deve fazer: interpretar mal a palavra, vocês estão entendendo? E aplicá-la mal a palavra. E interpretar mal, aplicar mal, e colocá-la fora do tempo, e deslocá-la. Se você fizer isso, disse o profeta, você está tirando todo o quadro da sua posição. Vamos lá, eu já quero encerrar aqui, ó. Um homem pode dizer qualquer coisa, mas a menos que Deus interprete a palavra para ele. Veja, agora nós temos nossa própria interpretação. Nós dizemos isto, o que isto significa. Os metodistas dizem isto, os batistas dizem isto, os pentecostais dizem isto, os unicistas dizem isto, os dualistas dizem isto. Ó, que coisa, irmãos. Aí está, meu Deus, não precisa interpretar nada, Ele é o seu próprio intérprete. Ele é seu próprio intérprete, irmãos. Ele interpreta sua palavra, vindicando-a na era a qual ela é determinada, a era para a qual ela é dada. Para que era dada essa mensagem, essa revelação? Para Laodiceia.
Os outros tiveram porção de revelação. Agora nós temos a total revelação. Então diz, nós não estamos vivendo em uma era pentecostal, irmãos. Mas daí, como você pode entender isso? Nós não estamos vivendo em uma era pentecostal. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, o profeta nos mostra ali, nos ensina assim, que ali na rua Azusa, quando deu aquele movimento pentecostal, daquele moreno só com o olho, um olho meio vesgo lá, meio cego no olho, e ele começou com um movimento ali na esquina, na rua Azusa, e aquilo começou a vir, incendiou aquilo, e foi. E o profeta disse assim, aquilo é bom, foi bom ali, mas aquilo logo morreu. Aquilo logo morreu, irmãos. Por que logo morreu? Porque a era, ela estava se cruzando. Se cruzando como? Uma estava tomando o lugar, entrando na outra. Vamos dizer, uma estava dando lugar para a outra trabalhar. As eras são exatamente como se você olhar para fora aí e ver que não é noite e não é dia ainda. O sol vai se pondo, a noite vai chegando, mas diz o profeta que tem um momento, daqui um pouco, que se condensa as trevas, a luz, e é um momento que fica mais escuro, um certo horário no amanhecer e no anoitecer, por causa que há uma briga, e é exatamente isso que aconteceu, e está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo. Vocês estão entendendo? Quando uma era ia deixando, ia entrando outra, sempre houve briga religiosa, sempre houve confusão religiosa. Por mais que tivesse pessoa certa, por mais que tivesse um povo certo, mas houve aquela confusão religiosa e o povo da própria mensagem, eles se organizaram. E o profeta diz, quando eles se organizaram, o Espírito Santo levantou voo e foi embora, saiu do meio deles. E eles ficou, na mensagem unidade, o profeta diz que ficou só um monte de sacerdote, correndo em roda e falando em língua, pensando que era um avivamento, mas Deus já estava muito longe dali, eles tinham saído. Só que Deus saiu, mas ele tinha ido em algum outro lugar, ele saiu daqui, mas ele estava em outro lugar. Então, na era de Wesley, quando Wesley restaurou os dons, ali era mil maravilhas, era um avivamento dos mais. Mas daqui um pouco, que eles se organizaram, Deus foi deixando eles para trás. Lutero também, Wesley também, todos Deus foi deixando ele para trás e foi indo. E o profeta diz, quando o Lutero pregava a sua mensagem, aquilo era um fogo, mas quando saiu, a mensagem de Wesley foi uma repreensão para os luteranos. Vocês estão entendendo? Porque Deus trabalhou aqui, então foi uma repreensão para os luteranos, mostrou a condição deles. Mas quando veio os pentecostais, veio a mensagem do último dia, que é essa que nós vivemos, foi uma repreensão para os wesleyanos da era de Wesley. E aquelas mensagens sempre foi ficando para trás, e Deus trabalhando através da sua mensagem, e nesse tempo presente, Ele tem que concluir, é o tempo da coroação da noiva, é o tempo da preparação da noiva, e, gente, não existe outra maneira, a não ser você se humilhar para a palavra de Deus, nós se humilhar para o que a palavra diz. Você sabe por quê? Olha aqui, nós não estamos vivendo em uma era dos metodistas, nós estamos vivendo em uma outra era, que é essa que nós estamos vivendo. Os metodistas estavam lá atrás, agora nós estamos numa outra era. Escute o que eu estou dizendo aqui. Nós estamos vivendo aqui em cima, na era da noiva, a chamada da igreja para fora, o ajuntamento para o rapto. Esta é a era em que nós estamos vivendo. Na minha honesta opinião, isto é exatamente a verdade.
estamos vivendo na era da noiva. Quando Deus deu a mensagem a Noé, escute aqui que eu vou falar para vocês aqui, ó. Quando Deus deu a mensagem a Noé, e Noé fez a arca, trabalhou conforme o querer de Deus, então veio o dilúvio. Veio o dilúvio e a arca serviu para a proteção, para tirar o Noé vamos dizer, do dilúvio, da morte. Agora, eu digo para vocês, Noé, ele estava no dilúvio ou não estava? Ele estava no dilúvio, mas não fazia parte do dilúvio. Deus o levantou ele, acima do dilúvio, acima do juízo. Nós vivemos numa era chamada Era de Laodiceia, só nós não somos laodiceianos, gente. Nós vivemos, nós estamos aí dentro, que nem Noé estava na arca, mas nós não somos laodiceianos, nós somos a noiva chamada para fora das denominações. É isso que nós somos. Está aqui, o profeta está nos dizendo aqui, nós vivemos uma outra era, na era da noiva. E na era da noiva, é a era, que chamado a era do desfecho final, que é que nós estamos vendo, é o tempo que o diabo está mais bravo de todos os tempos, é nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Eu vou dizer para vocês, como disse o profeta, o diabo está ferido, está com a espinha quebrada. E o irmão Branco disse, quando uma fera, ele era caçador, ele vivia no mato, ele disse, quando uma fera, um leão, vamos dizer, um tigre, uma onça, que ela é ferida, toma um tiro, quebra a espinha, é a hora que ela está mais brava de todo o tempo. Ela arranca até a árvore que tem ao seu lado, o que aparecer ela vai matando, assim devorando, porque ela está com a espinha, está ferida, e o diabo está com a espinha ferida, através da mensagem da última hora. Por isso que ele está bravo, por isso que ele está lutando contra os crentes. O profeta disse, o diabo não tem que forçar um bêbado a beber cachaça, um fumante fumar, um drogado lá, um que é viciado nas drogas se drogar. Não precisa. Ele já é isso, ele vai fazer em você. Ele vai lutar contra você, ele vai lutar contra a noiva. Este livro é um livro de profecia, os crentes deles são comandados, honrá-lo, lê-lo e crer em seu autor. Isso aqui é um livro de profecia. Os crentes são comandados. Veja, lê-lo e crer no seu autor. Qual é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Tinha uma certa vez um que declamava poesia. E ele fazia todo mundo chorar. Entende? Ele fazia todo mundo chorar. E ele declamava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, guia-me. E eu não tinha quem resistisse, né? Não tinha quem resistisse. Era um irmãozinho. E esse irmãozinho, e tinha também nesta cidade, um outro que declamava muito bem. O outro que declamava muito bem. E se comunicou lá com alguém encabeçou um grupo, uma multidão de gente, e disse, vamos fazer esse crente passar vergonha? Vamos fazer esse crente passar vergonha? Vamos chamar ele para declamar o Salmo 23? Porque quando ele declama, tudo bate palma, tudo se alegra, tudo pula, ele fica muito feliz, o povo, mas vamos fazer ele passar vergonha? Vamos. Trouxeram o outro, levaram lá num certo lugar, e encheu de gente, a notícia correu, foi marcado, e o combinado foi, quando o crente declamar, que ele disser o Salmo 23 lá, ele declamar, ninguém vai fazer nada, nenhum movimento, tudo vai ficar quieto, cabisbaixo, ninguém vai. E quando o outro declamar o que ele vai declamar, ou declamar o Salmo também, os dois iam declamar o Salmo, daí sim, vamos fazer, vamos, como diz o outro, vamos vibrar, vamos assobiar, vamos gritar, vamos fazer tudo, vamos, tá combinado. E chegou o dia do desafio, e daí o outro saiu na frente e declamou, e era,
e declamando, e aquele povo saltando e gritando e louvando a Deus e tal e coisa, e o irmãozinho olhando. E deu aquele avivamento. Daí veio o crente, vamos o crente agora. Ele começou a declamar seu salmo, começou a falar, e aquilo houve um silêncio. Parece que era um velório, tudo quieto, ali. E ele foi declamando. Dali um pouco levantou alguém e disse: para aí. Eu quero só saber uma coisa. Por que o outro declamou o salmo e todo mundo vibraram, todo mundo gritaram? Agora você está declamando o teu salmo, ninguém está gritando, mas tudo estão chorando. O que está acontecendo? Ele disse: é que ele conhece o salmo e eu conheço o autor do salmo. Aleluia! Ele conhece só o salmo e eu conheço o autor do salmo. E por isso eu estou sendo dirigido pelo autor do salmo. E é isso que nós devemos fazer, ser conhecido pelo autor da palavra de Deus e falar pelo autor da palavra, que é o Espírito Santo. Nunca será envergonhado. Nunca será envergonhado. Vocês estão entendendo? Vamos lá de novo. Eu vou encerrar aqui, já estou encerrando. Esse é o livro, nós temos que lê-lo com o autor, porque cada palavra que está escrito aqui deve acontecer, meus irmãos. Tudo que tem sido prometido tem que acontecer, porque Ele é Jesus Cristo em cada era, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está vendo? Ele foi lá nos dias de Noé, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo em cada era, foi Jesus Cristo nos dias de Noé. Foi Jesus Cristo nos dias de Moisés, foi Jesus Cristo nos dias de Davi, foi Jesus Cristo nos dias de José. É Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, eternamente, agora mesmo. E é Jesus Cristo entre seu povo, através da sua palavra. E hoje fazendo as coisas que Ele prometeu que Ele faria nesta era. E Jesus Cristo. Mas a igreja tem se tornado tão engomada, tão distante, como o irmão disse outro dia, nossas igrejas estão ficando da mesma maneira, até que temos que ter algo que nos agite, para voltarmos à presença de Deus. Mas o único que pode sacudir o povo é a palavra falada de Deus. Em cada era foi Jesus Cristo. Leia a mensagem da coluna de fogo. Foi a era, foi Jesus Cristo tirando eles foi Jesus tirando eles do Egito, foi Jesus Cristo guiando eles no caminho, foi Jesus Cristo naquela coluna de fogo, foi Jesus e trouxe Jesus até aqui, e ainda é Jesus o mesmo, ontem, hoje, eternamente. No parágrafo 100 da mensagem, os ungidos dos últimos dias, o irmão Brana disse, foi o profeta, o Espírito Santo foi o profeta nos dias de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta nos dias de Elias. O Espírito Santo foi o profeta nos dias de Isaías. O Espírito Santo foi o profeta nos dias de Daniel. E o Espírito Santo ainda é o profeta nos dias de hoje, ele disse assim, através de sua palavra. Então, o que é um profeta? O profeta simplesmente foi um vaso, foi um corpo por quem Deus trabalhou. Usou a mente de um profeta, usou a voz, usou os lábios, a língua de um profeta, mas quem falava era o próprio Deus. Irmãos, olha aqui, ó. Eu falei isso aqui um dia no Rádio Nacional, através da Nação, aquela mensagem intitulada Fazendo uma Obra para Deus Fora da Sua Vontade. Davi tentou fazer a arca de Deus, tentou trazer a arca de Deus de volta para casa. Ele era um rei ungido. Ora, ele consultou suas autoridades, seus capitães de milhares, 10 milhares e assim por diante. E todos eles disseram, isto é a palavra do Senhor. E ele consultou o sacerdote, e isto foi maravilhoso, irmãos. Todos eles estavam tão inspirados que eles gritavam, eles diziam,
fizeram todos os atos religiosos que havia. E foi absolutamente contrário à vontade de Deus, porque havia um profeta na terra pelo nome de Natã, e ele nem mesmo foi consultado acerca disto. E descobrimos que isto não funcionou. Embora eles tivessem sido sincero, tentando fazer uma obra para Deus, só que aquela obra para Deus era fora de sua vontade. E é o que está acontecendo hoje. Você vê quanta gente fazendo a obra de Deus, porém fora da vontade de Deus. Fora daquilo que Deus, milhões e milhares de pessoas agindo, louvando, saltando, crendo na religião e tanta coisa, porém fora da vontade de Deus. E se está fora da vontade de Deus, para que serve então? Né? Então, quando eles vieram lá do deserto, andando ali, o irmão Branham disse que qualquer coisinha, você viu? Qualquer coisinha que eles viam, porque tem muitas flores bonitas no deserto, flores de deserto, diz o profeta. Eu não conheço, mas vindo por aquilo que está dito aí. Muita flor bonita no deserto. E aquela multidão. Mas tinha os curiosos, que corria lá pegar a florzinha, ia para lá pegar a florzinha, e os que estavam olhando para a coluna de fogo, iam. E aqueles que voltavam, paravam para pegar, eles perdiam o roteiro. E eles acabavam morrendo no deserto. Porque eles estavam, assim, envolvidos, pegando coisinhas. Estou falando isso aqui baseado na mensagem sempre presente, Água da Rocha. O profeta fala isso aqui. E chegou um momento que quando Deus quis provar eles, foi bem aí que eles abandonaram Deus, nas provas. Você viu? Quando as provas veio, foi a hora, o momento que eles abandonaram Deus. Então Deus foi abandonado nas provas, sabe por quê? Na mensagem, quando os seus olhos se abriram, eles o conheceram, o profeta disse, você sabe por quê? Eles ficaram para trás, ali nas provas, porque eles tinham Jesus como uma história. O povo ali atrás, aqui no Novo Testamento já. Eles ficaram para trás, eles perderam Jesus, porque eles tinham Jesus como uma história. Eles liam a Bíblia como uma história. E quando eles liam a Bíblia como uma história, eles não tiveram a revelação e não conheceram quando ele veio. Eles rejeitaram. Até o próprio José rejeitou ele. O padrasto dele. A primeira coisa, quando José chegou, e a Maria contou que ela estava grávida, a primeira coisa que veio na mente, que o diabo jogou na mente de José, deixe dela. E o profeta vem e diz assim, você acha que José não amava Maria? Claro que José amava Maria de coração e alma. Ele não ia deixar da Maria por causa da Maria, ele ia deixar a Maria por causa daquele que estava na Maria, que era Jesus. Era por causa de Jesus. E o irmão Branham vem e diz, ele foi rejeitado, assim que ele foi gerado no ventre da Maria, já começou a ser rejeitado. E ele veio, ela deu luz, e ele continuou crescendo, andando, sempre batalhando contra o reino de Satanás. Mas o melhor de tudo, que foi o desfecho final do seu ministério, foi quando ele venceu a guerra. Ele foi brigando, foi lutando, mas quando chegou uma hora, ele pisou na cabeça de Satanás. Ainda que feriu o calcanhar dele, quer dizer, a morte, passou pela morte, para cumprir o que está dito lá em Gênesis. A semente da mulher, era ele que veio, e ele tinha uma inimizade contra a semente da mulher, né? Você está vendo? Satanás estava ali, e ele pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente ia lhe ferir o calcanhar. Quer dizer, que a descendência da serpente iam brigar, ia chegar um momento que ele morreu, até foi, fisicamente morreu. Mas nós lemos no início, sabe o que nós lemos? Nós meditamos aqui, que ele não permaneceu na sepultura. Ele saiu. O poder, a unção que estava sobre ele, ou tirou de lá. E quando ele saiu,
Mombrano nos mostra que saiu, lê aquela mensagem intitulada Evangelismo do Tempo do Fim, você vai ver. O profeta diz que quando ele saiu de lá, ele chegou e deu uma comissão, em Mateus 28, 19, e a mesma comissão que ele deu em Mateus 28, 19, ele deu em Marcos 16. Ide batizar e fazer discípulos de todas as nações. E foi, ensinou, pregar o Evangelho. Na segunda ali em Marcos 16, comissão que ele deu ali, se ide de novo por todo mundo pregar o Evangelho. E o profeta diz, o Evangelho não é só pregado em palavra, é pregado em palavra e usado em poder ainda, o profeta fala naquela mensagem. Vocês estão compreendendo? Porque ele não fracassou. Ou você acha que Jesus está fracassado? Ele não é um Deus fracassado. Na mensagem que nós lemos dos selos ali, pergunta, Deus em simplicidade ali dos selos, o profeta vem nos mostrando que Deus em simplicidade estava em Jesus numa simplicidade e tal, ele foi, e naquela simplicidade dele ele venceu Satanás. E quando ele venceu Satanás, venceu a guerra, você sabe o que aconteceu, o que acontece com nós hoje? Nós estamos lutando com um vencido. Ele já está vencido. Você está lutando com ele que já está vencido. Deus já venceu ele lá no Calvário. Então, nós estamos lutando com ele que já está vencido. Agora, se você tomar Deus em sua palavra, o diabo não vai lhe enganar com doutrina errada. O diabo não vai lhe enganar com falsas doutrinas, com falsas religiões. Não. Vocês sabem que tem crido, está certo que ele é poderoso e vai guardar a sua coroa da agora até o final. Paulo disse, quando ele estava morrendo ali, quando ele estava morrendo, ele disse, eu estou certo de quem tenho crido. Eu estou sendo oferecido como sacrifício agora, mas eu estou certo de quem tenho crido e tenho certeza que ele é poderoso para guardar a minha coroa. O profeta disse que quando Paulo chegou diante daquela guilhotina para ser cortado seu pescoço, eles iam levando Paulo ali e a morte vinha falando no ouvido de Paulo, dizendo, agora você vai morrer, agora chegou a tua hora, agora você desafiou tanto, mas agora chegou a sua hora, e você vai morrer, e você vai morrer. Ele disse que Paulo disse, eu morro aqui, posso morrer aqui, mas um dia eu ressuscitarei. Um dia eu ressuscitarei. Posso morrer, pode ir para a sepultura, mas um dia eu vou sair da sepultura. Não é isso com cada irmãozinho nosso? Com cada pessoas que estão ao nosso redor, estão ao nosso companheirismo? Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós esta noite, possamos estar exatamente enquadrado nisso que Deus nos deu para nós desfrutar no tempo qual nós estamos vivendo. Então o povo se afastou de Deus nas provas. Você tem que se cuidar para não se afastar de Deus nas provas, né? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, não temos mais nada o que dizer nesta hora. Não temos palavra para acrescentar nisso que nós lemos do profeta. Porque é uma inspiração divina. O profeta se aproximou o mais que pôde do Senhor para trazer isso para nós. Foi considerado em certas circunstâncias como pessoas dementes, como um louco, como um que comeu demais para ir dormir. Ele foi taxado de tudo, Senhor, mas não era isso, era o Senhor mostrando a ele o que nós precisamos, o que nós temos hoje. Pai Santo, nesta hora de oração que aqui nós estamos, que essa mensagem sela o coração de cada filho, de cada filha do Senhor nesta noite, possamos voltar animado para nossas casas, porque nós estamos na era da noiva, estamos na era do arrebatamento, estamos na era, meu Deus, que tudo ficará para trás,
E o Senhor prevalece, meu Deus, através da noiva do Senhor. Porque ela é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. E nós temos aprendido através da mensagem, que é através da noiva que o povo se alimenta, porque é a esposa que prepara o alimento para as pessoas comerem. Essa mensagem tem que ser divulgada através da noiva, através desses homens, dessas mulheres, desses jovens, dessas pessoas que congregam aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nesse momento, nós deixamos sob seus cuidados nesse momento. Jesus Cristo, nosso amado Deus, perdoa os nossos pecados, Jesus. Ajuda nós a caminhar, meu Deus, na liderança do Teu Espírito Santo, que é a palavra de Deus, nosso Senhor. Assim nós te agradecemos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.